Olá pessoal, tô aqui mais uma vez para gravar uma videoaula, tá? Dando prosseguimento aos assuntos que a gente estava vendo sobre genética. Então, nessa videoaula a gente vai falar sobre grupos sanguíneos. O primeiro e mais importante grupo sanguíneo, o sistema de grupo sanguíneo, é o sistema ABO. Nesse sistema ABO a gente pode ter sangue de 4 tipos. A gente pode ter sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB e sangue do tipo O. O que determina a diferença entre esses tipos sanguíneos são algumas proteínas que podem ser encontradas nas hemácias, na membrana plasmática das hemácias, que nesse caso essas proteínas são chamadas de aglutinogênios, e tem também proteínas que são encontradas no plasma sanguíneo, e aí essas proteínas são chamadas de aglutininas. Tá? Lembrando que quando o sangue ele passa por um processo de centrifugação, dá para a gente separar os componentes, e aí dá para a gente ver uma parte mais clara, que é justamente o plasma sanguíneo, e dá para ver uma parte mais escura, que é o concentrado de hemácias, tá? Que são as células vermelhas do sangue. Aqui entre os dois também dá para ver uma porcentagem aqui, uma fase um pouco mais fina, que são as células brancas, né, os glóbulos brancos do sangue. Tá? Então a gente consegue identificar esses três. Então os aglutinogênios estão na parte vermelha do sangue, enquanto que as aglutininas estão nessa parte transparente ou amarelada do sangue. Ok? Então vamos lá. Se a gente for observar, por exemplo, o grupo A na hemácia ele tem proteínas, tá? E essas proteínas que são os aglutinogênios são do tipo A, que é justamente o que caracteriza o grupo sanguíneo, tá? É ter o aglutinogênio A. No grupo B, o aglutinogênio na hemácia é justamente o aglutinogênio B. No grupo AB, existem os dois. Existe tanto a proteína, tanto o aglutinogênio A, quanto o aglutinogênio B. E no grupo O, não tem nenhum aglutinogênio, tá? Ele não possui essas proteínas na membrana plasmática da hemácia, ok? Já quando a gente parte para o plasma, a gente observa no grupo A que ele tem no plasma a aglutinina anti-B. Significa o quê? Que o grupo A não consegue receber sangue do grupo B, justamente porque tem o anti-B. E aí, se não consegue receber do B, ele também não consegue receber do grupo AB, porque o grupo AB também tem a proteína B na hemácia, tá? O grupo B tem a aglutinina anti-A. E aí, se tem a aglutinina anti-A, significa que o grupo B não pode receber sangue do grupo A. Por quê? Porque no soro, na parte mais aquosa do sangue, por assim dizer, né, a gente tem o anti-A. Grupo AB não tem nenhuma aglutinina, tá? E aí no soro do grupo AB não existe nenhum anti. Significa que o grupo AB ele consegue receber de todos os outros grupos sanguíneos, tá? Claro que isso desconsiderando o fator RH. A gente vai falar mais para frente sobre o fator RH, tá? Mas se a gente considerar só os grupos sanguíneos, o grupo AB pode receber de todos os outros grupos. E aqui a gente tem no soro, né, no plasma sanguíneo do grupo O, a gente tem as aglutininas anti-A e anti-B. Significa que o O não pode receber nem de A nem de B, muito menos de AB, tá? Então o O ele só pode receber dele mesmo. Tem um esqueminha aqui na parte direita, na imagem da direita, tá embaixo, onde a gente tem a relação de quem pode receber de quem. Então você observar aqui o tipo O é chamado de doador universal. Por quê? Porque ele consegue, uma pessoa do tipo O consegue doar sangue para qualquer outro
indivíduo, tá? Para qualquer outro grupo sanguíneo. E isso acontece porque o tipo O, as hemácias, elas não têm aglutinogênio, não tem nenhuma proteína daquelas que vai reagir com outros tipos sanguíneos, tá? Como eu falei, isso desconsiderando o fator RH. O fator RH também é importante, mas a gente vai ver mais pra frente, tá? A gente tem aqui o tipo O, doa para todo mundo e recebe de quem? Só dele mesmo, tá? Então poder ter uma setinha aqui dizendo que o O ele só recebe dele mesmo e doa para todo mundo. Tipo B, o tipo B consegue doar para o AB, tá? E consegue receber obviamente do O e também dele mesmo, tá? Tipo AB. Tipo AB é chamado de receptor universal. Por quê? Porque ele consegue receber de todo mundo. A gente já viu que o AB ele não tem nenhuma aglutinina. É isso que faz dele um receptor universal. Significa que todos os tipos sanguíneos podem ser doados para o AB, tá? Inclusive o próprio AB. E o tipo A ele só consegue receber do tipo O e ele consegue doar para o tipo AB, tá? E ele também recebe dele mesmo. Então essas são as relações que a gente pode fazer e a característica de cada um dos grupos sanguíneos, tá? Então essas duas proteínas, aglutininas e aglutinogênios, é o que caracteriza aí os tipos sanguíneos e o que vai fazer com que um sangue ele possa ser compatível ou não com o outro. Em relação à genética de grupos sanguíneos, a gente tem o seguinte: no sistema ABO, a gente observa a presença de múltiplos alelos, né? Então a gente tem o isão a gente pode ter o isão B e a gente pode ter o izinho. Veja que isão A e isão B são dominantes em relação ao izinho. Então aqui eu tenho uma relação de dominância, mas quando a gente considera isão A e isão B, eles são codominantes. O que é que significa isso? Que quando os dois aparecem, tá? Quando os dois alelos estão presentes, o indivíduo não tem uma ordem de dominância. E aí os dois se manifestam. Perceba que o sangue, por exemplo, se eu tiver aparecendo o isão A e o isão B, o indivíduo é do tipo AB, tá? Que é um tipo sanguíneo. Então nessa tabelinha de baixo a gente observa o fenótipo dos indivíduos e o genótipo dos indivíduos, tá? Eu tenho que o tipo A ele pode ser geneticamente isão A, que é o homozigoto, ou ele pode ser isão A izinho, que é o heterozigoto. O tipo sanguíneo B pode ser isão B, que é o homozigoto, ou isão B izinho, que é o heterozigoto. O tipo AB só pode ser de um jeito, tá? É quando aparece o isão A e o isão B juntos, tá? E formando esse par. Então, isão A, isão B significa que o indivíduo é tipo AB. Lembre que pode ser também o contrário, tá? BA ou AB, tanto faz a ordem. E o indivíduo O, ele só pode ser izinho, ok? Ele é o mais recessivo em relação aos outros, ok? Uma questão para a gente ver como é que isso se aplicaria, né, na prática. Maria é do grupo sanguíneo AB e João possui tipo sanguíneo A. A questão disse que João tem genótipo heterozigoto. Um descendente de João e Maria pode ser de qual tipo sanguíneo? Então a gente vai fazer o cruzamento aqui entre Maria e entre João. Quando a gente coloca aqui os genes de João e de Maria, né, a gente vê que a mulher ela é do tipo AB. Então, se a mulher é do tipo AB, o genótipo dela só pode ter esse formato, isão A, isão B. O homem é do tipo A, e aí a questão disse que era heterozigoto. Então, o heterozigoto é dessa forma. Se fosse um homozigoto, seria isão A, isão A. Tá? Mas como a questão diz que é heterozigoto, é isão A, izinho.
O resultado do cruzamento fica da seguinte forma, lembrando, quem não assistiu às outras aulas, que o cruzamento é da mesma forma que a gente sempre fez. Considera isso aqui um alelo, considera esse aqui o outro alelo. E aí eu faço as combinações, isão A com isão A, tá? Isão A com izinho, ok? Deu esse segundo grupo. Isão B com isão A, isão B com izinho. E aí eu obtive esses indivíduos aqui. Tá? E aí agora a gente vai interpretar os resultados. Na interpretação dos resultados a gente tem aqui, se você comparar com o quadro do slide anterior, e aí vocês vão ter que saber o quadro, tá? Até porque não é tanta coisa, né? A gente sabe que isão A é do tipo sanguíneo A, isão Azinho, quem predomina aqui é o isão A, também é do tipo A. Então eu tenho que 50% dos indivíduos, né, dos filhos de Maria, um filho de Maria teria 50% de chance de ter o tipo A. Aqui eu tenho um indivíduo AB, tá? Lembra que eu disse que podia ser AB ou BA, tanto faz a ordem. Mas isão B, isão A significa que o indivíduo é do tipo AB. E eu tenho aqui a chance de 25% do indivíduo ser do tipo sanguíneo B. Ok? E aí eu respondo a minha questão com essas porcentagens. Tá? Poderia ser também fração, mas aqui eu optei por colocar em porcentagem. Além do grupo sanguíneo, as questões podem trazer também o fator RH. Mas o que é de fato o fator RH? Em 1940, esses dois camaradas aqui, o Karl Landstein e o Alexander Wilner, descobriram outro sistema de grupo sanguíneo, tá? A partir de uma cobaia, o nome da cobaia era Rhesus, tá? Daí foi que veio a historinha do RH. RH, ó, é justamente a inicial do nome do macaco, tá? Que era da raça da espécie macaca mulata. Quando o sangue do macaco ele era injetado em algumas outras cobaias, poderia haver uma aglutinação e aí, inclusive, o animal poderia chegar até a óbito, tá? Então, o que é que acontece? Eles descobriram que alguns desses animais tinham um tal de fator RH no sangue e outros não tinham. Então, eles chamaram os animais que tinham fator RH no sangue de RH positivo e os animais que não tinham fator RH no sangue de RH negativo. Então vejam aqui na imagem da esquerda, é justamente a espécie de macaco que foram usados para esse primeiro teste de fator RH. E aqui na imagem da direita, a gente tem uma situação onde eles coletaram sangue do macaco, colocaram no coelho e aí o coelho ele começou a produzir anticorpos, tá? Anti-RH, certo? Comprovando que de fato havia ali um organismo estranho, tá? Naquele sangue. E aí o sangue do coelho, o coelho começou a produzir anticorpos anti-RH, que é de fato o que também acontece com a gente vai ver mais pra frente, tá? Que isso também pode ser um problema para a espécie humana. Geneticamente, o fator RH ele é dominante, tá? Então, uma pessoa que tem RH positivo, ele é dominante. Se ele é dominante, significa dizer que ele aqui foi usado o R, mas poderia ser um A também, tá? Rzão ou Rzão, Rzinho, tá? Dominante. Enquanto que o fator RH negativo, ele é recessivo, ele só vai aparecer quando os dois alelos eles são recessivos, ok? Eles aparecem em dose dupla. Se alguém que for RH negativo receber um sangue que é RH positivo, essa pessoa que recebeu sangue pode desenvolver o anticorpo contra a proteína do sangue, que é justamente a proteína que é chamada de proteína D.
tá? E aí essa proteína, ela vai destruir as hemácias do sangue recebido. Então, nessa imagem da esquerda, a gente tem aqui a imagem de uma hemácia que não tem a proteína D, significa que é RH negativo. E aqui, nessa imagem, a gente tem uma hemácia que tem a proteína D, então ela é RH positivo. Quando a gente mistura esses sangues, né, por exemplo, teste sem aglutinação, significa que é um teste com RH negativo. Então, esse teste aqui de RH negativo, você percebe que o sangue ele flui, né? Um consegue misturar com o outro. Então não houve problema, não haveria problema em uma transfusão de sangue desse tipo, tá? Se for, por exemplo, RH positivo com positivo ou se for RH negativo com negativo, tá? Não vai dar problema. E lembrando também que se você tiver RH positivo, você pode receber o RH negativo, tá? Porque não, o único problema, a única chance de dar o problema é se alguém RH negativo receber sangue RH positivo, tá? Porque aí o RH positivo é um corpo estranho, é uma proteína estranha entrando no sangue que não reconhece esse tipo de proteína, tá? Aí nesse caso vai haver a aglutinação, que é isso que está ocorrendo aqui na imagem mais à direita, onde o teste ele mostra aqui as hemácias, né, o concentrado de hemácias todo acumulado em um lugar só. Ele forma coágulos. É o que a gente chama no popular de talhar, o sangue talha. E aí, obviamente, a pessoa pode ter sérios problemas em decorrência disso. Inclusive, pode levar à morte, né, dependendo da quantidade de sangue. Então, questão 3. Percebam que o número das questões está fora de sequência, tá? Faltou a questão 1. Isso é porque eu tive que adaptar o slide para vídeo, então eu acabei tirando algumas questões. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma sequência, né? 2 é a 3, tá? Diz assim: Pedro e Terezinha tiveram um filho. Sabendo que Pedro é heterozigoto para o fator RH e Terezinha é RH negativo, responda: qual é o fator RH de Pedro? É positivo ou negativo? Justifique. Na letra B diz o seguinte: como poderia ser o fator RH do filho de Pedro e Terezinha? Veja só, a letra A gente pode responder da seguinte forma. Ele diz assim, que Pedro ele é heterozigoto para o fator RH. Se ele é heterozigoto para o fator RH, obrigatoriamente, a parte genética, né, Pedro tem que ter um Rzão. E se ele tem um Rzão, ele é RH positivo. Tá? Então, Pedro geneticamente é Rzão, Rzinho, logo Pedro é RH positivo. Certo? E essa é por si só justificativa. Ok? Então, a gente observa aqui que Pedro geneticamente é Azão, Azinho, ok? Eu falei em Rzão lá, mas você pode usar qualquer letra, tá? Inclusive o A. A gente já trabalhou bastante com A, então o A é mais comum, né, de se utilizar. E Terezinha, né? A questão diz que Terezinha é RH negativo. RH negativo só pode ser duplo recessivo, ok? Só pode ser Azinho, Azinho. Então, a letra B pergunta: como poderia ser o fator RH do filho de Pedro e de Terezinha? Se a gente fizer o cruzamento, aquele velho cruzamento conhecido, onde eu tenho a combinação do Azão com Azinho, tá? Do Azão com Azinho de novo, do Azinho com Azinho e do Azinho com Azinho. E aí eu tenho como resultado esses grupos aqui, tá? E aí, interpretando o meu resultado, se eu tenho um Azão é positivo, basta ter um Azão para ser positivo. Então eu tenho 50% de chance do filho de Terezinha e de Pedro terem RH positivo, e eu tenho 50% de chance do filho deles terem fator RH negativo, tá? Ok? Então é 50% positivo, 50% de negativo. Vocês vão ver em muitas questões que os grupos sanguíneos, a questão vai trazer grupos sanguíneos e fator RH junto.
tá? Então isso é possível de acontecer na questão. Então você pode simplesmente separar e responder cada um de uma vez e aí fazer a combinação dos dois, ok? Lá para o final dessa sequência de aulas de genética a gente responde algumas questões nesse sentido. Existe um problema que é chamado de doença hemolítica ou eritroblastose fetal. Tá? Quando é que esse problema vai ocorrer? Quando a mãe do bebê for RH negativo e o filho for RH positivo. Veja só o que essa situação vai trazer. Se a mãe ela é RH negativo, significa que ela não tem fator RH no sangue. E o menino, o filho dela, que ela está gestando, tem o RH positivo. Durante o momento do parto, tá? Ou até mesmo durante a gravidez, pode ser que haja um contato desse fator RH positivo do filho com o sangue da mãe. E aí a mãe ela vai começar a desenvolver anticorpos para o RH positivo. Ok? O que é que vai acontecer? O bebê vai se desenvolver naturalmente, vai nascer saudável, mas a mãe ela vai ter ficado com anticorpos, e é justamente o que está mostrando nesse esquema aqui embaixo. Tá? Eu tenho filho aqui nessa primeira imagem, tenho o primeiro filho que é RH positivo. Esse filho vai, esses anticorpos, esse RH positivo vai entrar em contato com a mãe e a mãe começa a desenvolver anticorpos anti-RH. O filho nasceu, mas a mãe ficou com os anticorpos anti-RH. Numa próxima gestação, se a mãe tiver um segundo filho também com RH positivo, esses anticorpos que a mãe gerou vão começar a atacar, tá, o sangue, a tentar destruir o sangue desse segundo filho, que é RH positivo. É como se ela reconhecesse ele, o bebê, como um corpo estranho. E aí pode inclusive acontecer o aborto, a morte da criança. Tá? Então, esse problema a gente chama de eritroblastose fetal ou doença hemolítica. Isso é evitado normalmente depois que a mulher, quando existe essa possibilidade, essa combinação do RH positivo do filho com o RH negativo da mãe, os médicos eles aplicam uma espécie de medicamento que inibe a produção dos anticorpos anti-RH. Tá? E aí ela vai poder ter uma segunda gestação segura, tá? Sem esse problema da eritroblastose fetal. Então, assim como a gente tem o sistema de grupos sanguíneos ABO, a gente tem também o sistema de grupos sanguíneos MN. O sistema MN ele é bem menos popular que o sistema ABO, né? Até porque se você para pensar, muita gente, talvez até você não tenha escutado falar ainda no tipo de sangue M ou N, ou tipo sanguíneo MN. Tá? Então ele é bem menos comum do que o sistema ABO. Então esse tipo de sangue, né, esse tipo de classificação de grupo sanguíneo, ele acontece da mesma forma que acontece no sistema ABO, onde nas membranas da hemácia, das hemácias do sangue, eu posso ter aglutinogênios. E aí eu posso ter aglutinogênios do tipo M, posso ter aglutinogênios do tipo N e posso ter os dois tipos de aglutinogênios. Tá? E aí isso é que vai dar a característica, vai caracterizar se o sistema, se você é no sistema de grupos sanguíneos MN, se você é do tipo M, N ou tipo MN, ok? A parte genética ela é semelhante ao que a gente fazia com os cruzamentos de codominância. Se você viu as aulas passadas, você deve ter prestado atenção que tem a parte lá do boi, né, do boi ruão, onde eu tinha duas características se manifestando ao mesmo tempo, tá? Então é justamente o que acontece aqui. MN, eles são codominantes, tá? Quando eles aparecem juntos, eles formam uma outra característica, tá? Os dois se manifestam e aí essa manifestação cria um fenótipo diferente, ok? Então vamos lá.
as questões envolvendo grupos sanguíneos MN, elas podem ser respondidas dessa forma aqui, vocês veem na imagem abaixo. Então aqui eu tenho uma geração parental, onde eu tenho um indivíduo que é do tipo sanguíneo M, e eu tenho um indivíduo do tipo sanguíneo N, tá? Então o indivíduo que é do tipo sanguíneo M, ele é geneticamente azão M, azão M. E o indivíduo que é do grupo sanguíneo N, ele é azão N, azão N. Tá? O cruzamento ele é realizado da mesma forma que a gente realiza os outros cruzamentos, tá? de primeira lei. Onde eu tenho azão M, azão N, azão M, azão N, azão M, azão N, azão M, azão N, ok? E aí, como resultado, eu tenho a geração F1, onde todos os indivíduos foram do tipo MN, tá? Então, 100% de chances de nascerem indivíduos com o tipo sanguíneo MN, tá? Isso considerando o sistema de grupos sanguíneos MN, ok? Percebam que esse A ele é completamente dispensável, então se não quiser usar o A, você consegue fazer as questões só combinando M e N, tá? Professor, mas por que você usou o A? Porque em livros e questões de vestibular eu já vi aparecer dessa forma, tá? E aí, para vocês não estranharem quando verem a questão, eu optei por colocar dessa forma no slide, ok? Mas vocês sabem que dá para fazer também só usando as letrinhas de cima, as que estão sobrescritas, ok? O M e o N. Bom, gente, sobre grupos sanguíneos, tá? Era isso. Então, vocês vão ver que em algumas questões pode aparecer, né, o fator RH junto com a determinação do grupo sanguíneo ABO. Isso em uma questão só, mas dá para fazer de maneira separada, tá? Quando for lá para o final do slide dessa sequência de aula de genética, a gente vai responder algumas questões e aí eu respondo questões que têm essa associação entre o sistema ABO e o fator RH, ok? Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Um abraço. Até a próxima.